Vista de cima, a Via Láctea é uma espiral, uma família de cerca de 150 mil milhões de estrelas. Nós pertencemos a esta família. Era uma vez um universo, onde existiam bilhões de imensas nuvens formadas por gases, principalmente por hidrogênio e hélio, elementos mais comuns no universo. Imensas nuvens denominadas nebulosas. Nessas nuvens pode haver regiões com maior concentração de gases. E daí? Bom, nessas regiões a força gravitacional é maior, o que faz com que ela comece a se contrair. Quando um gás se contrai, ele esquenta, e por isso a temperatura vai aumentando. A temperatura final vai depender da área dessa região mais densa. Se houver muito gás, a temperatura aumentará o suficiente para acender o combustível nuclear e iniciar a queima de hidrogênio, ou seja, uma fusão nuclear. Isso libera muita energia. Aí nasce uma estrela. Olha a carinha dela. Não, é claro que as estrelas não são assim. Caso não haja massa de gases suficiente para atingir a temperatura necessária, após a contração, o objeto começa a se resfriar e se torna o que chamamos de anãs marrons. Esses tipos de astros produzem muito pouco de energia e são mais parecidos com o planeta Júpiter do que com as estrelas. As anãs marrons são geralmente maiores que os planetas. Mas a massa mínima para acender as reações nucleares é de 50 vezes a massa de Júpiter, o que equivale a 318 vezes a massa da Terra, ou seja, 1908 sextilhões de toneladas. No início, as estrelas produzem o hélio a partir do hidrogênio. Depois, o hélio é queimado, produzindo lítio, e assim por diante. Essas reações ocorrem na região mais central, denominada núcleo. O que mantém as estrelas estáveis é um equilíbrio entre a força gravitacional, que tende a puxar tudo para o centro, e a pressão, que faz com que os gases se expandam. Quanto maior a temperatura, maior a pressão. Os tamanhos das estrelas podem ser bem diferentes. Seu diâmetro pode variar de 1/100º do diâmetro do Sol até 1000 vezes esse tamanho. Após muitos bilhões de anos, as estrelas morrem. E o que acontece? O que acontece varia com o tipo de estrela. Quando o núcleo de estrelas como o Sol fica sem hidrogênio, ele se contrai sob o peso da gravidade e vai se aquecendo, elevando a temperatura das camadas superiores, fazendo com que se expandam. À medida que as camadas exteriores se expandirem, o raio da estrela aumentará e ela se transformará em uma gigante vermelha. A radiação que quer sair é superior à gravidade que quer entrar. É essa a sua ruína. A gigante vermelha dissolve-se no espaço. Com o núcleo exposto, ela sofre um colapso e se transforma numa anã branca. Os astrônomos a chamam de nebulosa planetária. Ela tem duas abas, na forma de uma borboleta, uma ou outra com glóbulos mais salientes, os vestígios de uma gigante vermelha. A anã branca, na região inferior à direita, leva uma vida mais atarefada. A sua gravidade atrai matéria de uma companheira, mas quando o material atinge uma massa crítica, ela explode, sob a forma de nova. Ambas as estrelas sobrevivem e o processo se repete. Estrelas maiores geram explosões maiores. Estrelas maiores que o Sol também transformam o hélio em carbono por fusão. Só que, depois que o hélio se esgota, sua massa é suficiente para fundir o carbono em elementos mais pesados, como oxigênio, neônio, silício, magnésio, enxofre e ferro. E quando o núcleo se transforma em ferro, ele não pode mais queimar. E aí? Aí, a estrela sofre um colapso por sua própria gravidade e o núcleo de ferro se aquece.
O núcleo se torna tão compacto que os prótons e elétrons se unem para formar nêutrons. As camadas externas da estrela se precipitam para dentro do núcleo de nêutrons, esmagando-o ainda mais. E então, o núcleo se aquece a bilhões de graus e explode, liberando assim quantidades enormes de energia e material para o espaço. A onda de choque da supernova pode iniciar a formação de estrelas em outras nuvens interestelares. Os restos do núcleo podem formar uma estrela de nêutrons ou buracos negros, dependendo da massa da estrela original. O núcleo da estrela se transforma na parte central do buraco negro, chamada de singularidade gravitacional. A abertura do buraco é chamada de horizonte de eventos. Uma vez que uma coisa passa por ela, desaparece, para sempre. Uma vez dentro do horizonte de eventos, todos os eventos, ponto no espaço-tempo, param, e nada, nem mesmo a luz, pode escapar. O nascimento, a vida e a morte na nossa galáxia atraem muito mais galáxias no universo do que estrelas na Via Láctea.